irmãs queridas, sejamos todos bem-vindos. É uma alegria sempre renovada participar com pessoas tão queridas de mais um encontro doutrinário, envolvidos na doce paz que o Mestre nos oferece e que nos une em energias de amor e fraternidade. Elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e repitamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vigilância e fidelidade da última hora é o tema da nossa reflexão para este dia tão especial, para este momento tão especial que estamos atravessando, em que as energias do alto nos convidam à transformação. E para o desenvolvimento do tema proposto, consultamos e tomamos como inspiração publicações de diversos autores contidas em livros e revistas espíritas, bem como artigos publicados na internet, nos valendo assim essas sementes de luz para a composição, desenvolvimento e os comentários elucidativos para cujos autores direcionamos os respectivos créditos. E humildemente rogamos as bênçãos de Deus para todos os autores que, em nome de Jesus, buscam iluminar as nossas consciências, nos despertando para a necessidade de assumirmos a tarefa abençoada com a qual nos compromissamos com Jesus. O compromisso de nos tornarmos os trabalhadores da última hora, despertando a consciência, colocando a candeia no mais alto do velador, nos transformando no Evangelho vivo, nos tornando exemplo, seguindo o nosso exemplo maior, nosso guia e modelo, o Mestre Jesus. Rogamos aos benfeitores espirituais que nos protejam, nos inspirem, nos intuam e nos auxiliem na compreensão e na apreensão dos ensinos propostos para o nosso encontro de luz, em nome de Jesus. Conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético é uma passagem bíblica que aparece nos Evangelhos de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Também é chamado o Pequeno Apocalipse, porque inclui descrições de Jesus sobre o fim dos tempos e o uso de linguagens apocalípticas
Esse evangelho está assim relatado. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e mostraram a Jesus a estrutura do templo. Jesus, porém, disse a eles: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte, saiu do templo, subiu para o Monte das Oliveiras, assentado, quer dizer, em equilíbrio, em harmonia. Chegaram-se a ele os seus discípulos, aproximaram-se também da energia do Mestre para poder absorver os ensinamentos. E disseram ao Mestre: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A primeira parte do sermão fala sobre a fundação da igreja pelos apóstolos no primeiro século e sobre a destruição de Jerusalém e do templo. E por falar na destruição do templo e de Jerusalém, essa parte passou a ser interpretada como seria a destruição para tudo e para todos, inclusive para o planeta. No Espiritismo, porém, o sermão profético é interpretado de forma a desmistificar as profecias apocalípticas, mostrando que elas indicam renovação e progresso, e não destruição. Diz o escritor Cláudio Fajardo, em seu belíssimo livro, O Sermão Profético, no primeiro capítulo, que acautelar é estar prevenido, é estar resguardado, é ter atenção, pois o final dos tempos ou do ciclo de provas é um momento de definição. Por isso, tudo está sendo permitido, tudo está sendo liberado, para que possamos mostrar se somos joio ou trigo. Desta forma, é preciso estarmos vigilantes, cautelosos, pois muitas serão as ofertas a serem selecionadas por nós. O Evangelho é claro: que ninguém vos engane. Aí, esse ninguém estão incluídos espíritos encarnados, desencarnados e nós mesmos, através dos nossos sentimentos desequilibrados. Poderemos nos equivocar, afastar das orientações do Mestre. Dizemos dessa forma porque elementos externos vão nos chamar a atenção, convidando-nos à vida fácil. Porém, eles só podem nos enganar com assentimento próprio, se permitirmos, se nos sintonizarmos com os convites. Quando adotamos comportamentos contrários à lei de Deus, entramos em sintonia com quem esteja também contrariando as leis divinas. Se nos
gostamos e seguimos sintonia, né, com aquilo que ainda acolhemos em nosso íntimo. Então, esse olhar com atenção. Se o que está acontecendo, se a ação de alguém está correta ou não, e em seguida, vigiai e orai. Olhai, confira o que está acontecendo, preste atenção. Agora preste atenção, vigiai. Vigiar quem? Não mais ninguém, vigiar a gente mesmo. Se eu estou entrando em sintonia com aquilo que não deveria. E orai. Entrar numa elevação vibracional. Ir para os montes. Elevar a sua vibração, né? Para que não caia, não entre em sintonia com as negatividades. Ser enganado é ser iludido. E nós sabemos que só o Espírito não é passageiro. Assim, ao valorizarmos mais as questões do mundo do que as questões espirituais, estaremos nos enganando, nos iludindo, e mais cedo ou mais tarde cairemos na realidade, tendo que retomar o caminho abandonado. Será que não estamos aqui reunidos com esse propósito da retomada do caminho, da longa trajetória evolutiva? Porque muitos virão em meu nome. A princípio, esta frase, que consta do sermão, parece um contrassenso. Estar em nome de Jesus conduzindo alguém ao engano. E olha que Jesus alerta que serão muitos e vindos de todos os lados. Por isso é importante avaliarmos cada situação com segurança evangélica, porque há mesmo comunicações ditadas por espíritos supostamente superiores, que são, na verdade, enormes enganos. Não foi por outro motivo que Kardec, o bom senso encarnado, nos alertou para a necessidade do controle universal da doutrina dos Espíritos, como nos alertou o discípulo amado João, que disse: filhinhos, não creais em todos os Espíritos, provai se os Espíritos são de Deus. Outras vezes, são os espíritos encarnados, e se não tivermos cuidado, nos desviarão do caminho, alegando motivos justos. Nós temos o livre-arbítrio, nós estamos aqui em teste. Temos a liberdade de realizar o que pensamos, o que sentimos, mas temos também a responsabilidade. E o caminho a seguir é decisão pessoal e intransferível. Se quisermos desse modo não sermos enganados, é preciso estarmos determinados a viver o Evangelho onde quer que estejamos, em qualquer situação, mesmo que a princípio seja contrário aos nossos interesses imediatos. Porque muitas vezes a gente quer fazer que o universo faça a nossa vontade. Nós devemos observar se a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, uma lei de amor, de justiça e caridade. Em períodos de transição, é dada a oportunidade a todos nós de nos manifestarmos como realmente somos
ou como estamos, de dizermos a que viemos, de definirmos nossos objetivos e testar se já estamos em condições de sermos promovidos ou não. A oportunidade é agora, não é? Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, virão defendendo teorias próprias, envoltas superficialmente em virtudes a serem conquistadas, mas que no fundo trazem ideias dominadoras e personalistas que visam não o bem comum, mas o interesse daquele que quer se fazer líder. Em outros momentos, são nossos próprios sentimentos inferiores que, escondendo atrás de falsa justiça, distorcem a verdade, nos fazendo ver e divulgar ideias contrárias à ordem natural das coisas. O próprio texto evangélico e as lições do Cristo já sofreram tal adulteração. Quantas vezes nós mesmos não modificamos a interpretação de determinado ensinamento só para justificar o interesse que defendemos? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitos virão apoiados nas ideias de Jesus, dizendo: eu sou o Cristo, ou eu falo em nome do Cristo, sou o representante, e enganarão a muitos. Por isso é necessário conhecermos a verdade contida na moral evangélica. Jesus falava: na verdade. Por quê? Porque ele falava na verdade que o povo já poderia ou deveria já conhecer, devido à vinda dos profetas. Mas ele falava na verdade para que aquele povo entendesse do jeito que eles já deveriam entender. Mas ele falava na verdade, em outra verdade que deveríamos buscar. E ele não podia falar de maneira diferente, então falou em parábolas. E nós que temos a doutrina espírita, vem nos abrir a mente, né? A consciência para interpretarmos, porque somos, na verdade, espíritos no estágio, no reino nominal, no estágio evolutivo. Temos muito que caminhar ainda. Emmanuel diz que estamos mais próximos do animal do que do anjo, mas vamos em frente, porque Jesus disse: sois deuses, farão, eu faço e muito mais se quiserem. Tudo evolui no universo, e tudo está em tudo. Nós somos uma energia divina, que já passou por tudo até aqui. E hoje essa energia divina está na condição de espírito, conduzindo outras energias que fazem parte do nosso microcosmo. Nós somos responsáveis por todas as energias que fazem parte dos nossos corpos, do nosso ser. Deixai vir a mim os mais pequeninos. As energias que fazem parte, estão sob nossa responsabilidade, são os mais pequeninos que deveremos levar. Deixai vir a mim os mais pequeninos. Somos responsáveis e temos que dar conta dessa administração. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou confio. Nós somos também responsáveis. Porque a invigilância, a má informação e a má intenção são os fatores principais do engano, do nosso engano. Por isso Jesus nos alerta: olhai, vigiai e orai, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Assim cabe a cada um não apenas precaver, mas conhecer. Não somente conhecer, mas transformar-se. Quem me segue
não andará em trevas, disse Jesus. Disse Jesus ainda que até que o céu e a terra passem, nem um só iota, nem um só tio passará dali. Então, ele alertou para que a gente não tente modificar, querer que a lei seja do nosso jeito. E haverá um só rebanho, um só pastor. Quando entrarmos em sintonia com as leis divinas, esse momento está acontecendo. E a evolução do planeta que se dará após completada a separação do joio e do trigo, podemos observar no livro da Gênesis, capítulo 9, Revoluções Periódicas, onde informa que além do movimento anual em torno do Sol, origem das estações do ano, do movimento da Terra, movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, originando o dia e a noite, a Terra tem um terceiro movimento que se completa em cerca de 25.868 anos e que produz o fenômeno denominado em astronomia de precessão dos equinócios. Esse movimento consiste numa espécie de oscilação circular. A Terra gira da esquerda para a direita, no sentido anti-horário, em torno do Sol. Mas ela não gira devido à inclinação do eixo da Terra, 23 graus e meio, ela tem uma inclinação. E quando ela vai girando, ela vai também bamboleando, como um peão que vai morrendo, e formando um círculo no polo norte e no polo sul, no Ártico, na Antártica e no norte e no sul. Então vai formando um cone. E hoje nós estamos, nesse período, nós estamos já entrando na era de Aquários, nós estamos próximo ao centro da galáxia, com todo o movimento. E o Sol não fica só no braço da galáxia, não. Tudo movimenta. E o Sol central da galáxia sincroniza todos os planetas, todos os sóis, as estrelas, nesse período. E nós, o planeta Terra, junto com o Sol, passou pelo cinturão de fótons, as Pleiades, de Alcíone, e estamos recebendo muita energia elevada que nós não estamos acostumados. Estamos sentindo alguma dificuldade, um incômodo. É como se um peixe estivesse saindo da água para viver na terra firme. Então estamos mudando da terceira para a quinta vibração do planeta. Vai passando pela quarta como se fosse um estágio. Foi bem rápido. Não tão rápido assim, né? Mas foi bem ligeiro. É uma adaptação para entrar na quinta dimensão, um estágio vibracional do planeta. Então, estamos adentrando a era da luz, a era do sentimento, a era do espírito. Pois é nesse período que há, possivelmente, a verticalização do eixo da Terra. E naturalmente vai haver alguma coisa, algumas modificações geológicas. Mas a necessidade maior é a nossa transformação moral e espiritual. Nesse momento estamos atravessando, é como se estivéssemos terminando a travessia do mar da vida. Ondas fortes, avassaladoras e causam temor. Vendavais da injustiça, da ignomínia e tudo mais, mas já estamos próximos da travessia. E é hora de mantermos a fé, como disse Jesus. Onde está a vossa fé?
Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar com Jesus. Não temer. Tudo está acontecendo para que a gente decida. É decisão pessoal e intransferível. No Antigo Testamento, Isaías, capítulo 65, versículo 17, diz o seguinte: pois eis que crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem virão à mente. E no livro, em Apocalipse 20, capítulo 21, João diz que viu um novo céu e uma nova terra. Verticalização pode acontecer, que haja catástrofe e tudo mais, as águas mudem de lugar, aconteça alguma coisa. Tranquilo. Nós sabemos que somos imortais. Somos espíritos. Então não podemos ter medo do barco da vida só sobrar, como os discípulos tiveram aquele medo na travessia do barco. Porque fomos criados para vivermos para sempre. Mas Jesus vai encontrar. Qual que é o nome? Legião. E colocou essa legião, que dominava tudo através de um ser, do Gadareno, para reencarnar em outro planeta. Diz que caiu no despenhadeiro e morreu afogado. Sim, vai descer de vibração, vai nascer em outro mundo, está começando a sua evolução agora, e vai cair no líquido amniótico de outras banhas, nascer em outros locais. Fisicamente a Terra já teve essas convulsões na infância, agora está num período de relativa estabilidade. Mas não devemos nos preocupar com isso, porque somos espíritos. Agora é o seguinte: a responsabilidade maior é a nossa paz interior, porque nós somos seres retransmissores de energia. Temos as próprias energias já conquistadas, mas somos retransmissores de energias do bem ou do mal. E a Terra está sob a nossa responsabilidade. Nós temos que ajudar a transição, porque tudo é vivo no universo. A Terra é viva e respira. E sente as nossas energias, tudo, as nossas vibrações. Somos responsáveis. Consultem o livro do Gênesis. De hoje em diante, vocês são responsáveis por tudo. Porém, ainda está em pleno trabalho de gestação e progresso moral. Aí residirá a causa dos maiores abalos e dos maiores problemas. Então, os maiores problemas não serão os abalos geológicos, mas sim os abalos morais, os desencontros. Até que a humanidade tenha avançado suficientemente em perfeição e inteligência pela observância das leis divinas, as maiores perturbações serão ainda causadas pelos homens, pelos seres humanos, e não pela própria natureza. Claro que vai acontecer, porque há essa necessidade evolutiva. A Era de Aquário é um conceito astrológico que se refere a um período de tempo caracterizado por mudanças significativas na consciência humana. Essa era simboliza a inovação, liberdade, fraternidade e a busca pelo conhecimento. Essa era há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando a Terra morada de espíritos superiores às que hoje há.
Estão chegando tantos espíritos de mundos elevados, outros que já viveram aqui estão retornando, muitos já estão reencarnados e outros estão por reencarnar, que vão nos auxiliar o planeta Terra e nos auxiliar, se nos adaptarmos a esse pensamento, a esse sentimento, a vencermos as nossas dificuldades evolutivas. É a lei do progresso, a lei que a natureza está submetida. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar, porque os mansos herdarão a terra. Esses dias que estamos vivendo assinalam a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E o Dr. Bezerra de Menezes, pelo querido e já tão saudoso Divaldo Franco, transmitiu uma mensagem nos alertando quanto à vigilância e à fidelidade da última hora. O venerando benfeitor diz que antes de mergulharmos na indumentária carnal, firmamos um compromisso com Jesus, o compromisso de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometemos a Jesus que lhe seríamos fiéis, mesmo que nos fosse exigido sacrifício, mas procurando escapar das provações necessárias ao nosso processo evolutivo. Não raro somos atraídos para as propostas equivocadas do Deus Mamon, o Deus do dinheiro, e Mamon teísta, dos rótulos, dos dogmas, dos rituais. Por nossa invigilância, esses deuses nos fascinam e nos embriagam. E muitas vezes julgamos estar no caminho certo. O mundo agoniza, não pela primeira vez. Periodicamente conjugam-se fatores cósmicos que se tornam sociológicos e ético-morais, sacudindo as civilizações e empurrando-as para o aniquilamento, o confronto de ideias, de sentimentos, causando aniquilamento, mas logo a seguir, novas oportunidades surgem, porque os espíritos são imortais. Aí virá um período de paz, de esperança, como estamos tendo agora, só observarmos com carinho. É a nossa oportunidade. Às vésperas da grande transição planetária, já iniciada há muito, atingimos o clímax que nos pede sacrifício e honradez, indispensável à nossa fidelidade aos postulados espíritas. Mas quantos desertam na última hora, na hora do testemunho? Quantas almas fragilizadas pela sua constituição emocional e espiritual, atraídas pela doçura do homem das bem-aventuranças, mas que não suportam o ferrete do padecimento humano e optam pela desistência mais uma vez. Somos alguns deles que retornamos, ouvindo o convite de Jesus para a mansuetude, para a misericórdia, para a autoiluminação, e tendo banqueteado ontem, encontramos os necessitados da redenção, tropeçando nas próprias mazelas, correndo o risco da desistência mais uma vez. Tenhamos cuidado para que os encantos rápidos do mundo não nos distraiam tanto. Algo temos que fazer, e o Mestre incomparável
pede-nos fidelidade da última hora. A noite desce, e a treva não se faz total, porque as estrelas do amor brilham no cosmo das reencarnações. Eles estão voltando. Este é um momento grave, e nós temos a oportunidade de servir a Jesus como antes não conseguimos. Sejamos fortes ante a debilidade das forças. Sejamos fiéis. Por mais longa que seja a existência física, nós sabemos que ela se interromperá e que voltaremos à casa paterna com os valores que acumulamos durante a trajetória física, onde estamos construindo o nosso tesouro. Bendiremos amanhã as dificuldades de hoje, as noites indormidas, as preocupações, os cuidados, mas devemos estar atentos para que os lobos travestidos de cordeiros em nosso meio, ameaçando a estabilidade do rebanho. Jesus recomendou-nos a vigilância para depois a oração. Recomendou-nos a sermos prudentes como as serpentes e sábios como as pombas. E sejamos vigilantes, seguindo o Espiritismo com Jesus, que abre as portas imensas da imortalidade, para que atravessemos em triunfo e na glória. Sejamos o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar o modelo e guia da humanidade que nos conduz. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Na era da luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantenhamos-nos em paz, amando e ajudando-nos uns aos outros nas nossas debilidades e fraquezas, pois precisamos do auxílio uns dos outros para atingirmos a meta, a nossa redenção. O Senhor da vida irá conosco. Esses dias assinalam a mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não esqueçamos. Para tanto, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência no corpo e fora dele. Seremos convidados ao testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que não nos amam, o testemunho de abnegação, ajudando aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Que sejamos nós, espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar, e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito presentes. Parece que aqueles dias que vão longe estão sendo revividos hoje, só que não podem mais prender, condenar, humilhar e crucificar o Cristo, mas os que seguem a Jesus podemos observar. E nós prometemos agora a hora do testemunho. Não sabemos o que fizemos naquela época, mas ele disse que estaríamos reencarnados neste momento que estamos passando. É agora a hora da nossa decisão. Jesus espera por nós. Que o amor seja o nosso escudo.
as nossas ferramentas e que a nossa vida seja um hino de amor. É tempo de regeneração. É tempo de amor e de perdão. É tempo de amar. Almas queridas, com a energia de amor que certamente os nossos irmãos trabalhadores do Cristo que nos dirigem nesses momentos em que, em nome do Mestre, nos reunimos para absorvermos os ensinamentos, reavivarmos ou reativarmos essas energias, para que tenhamos força na travessia. Já está próximo. E o Mestre vai dizer mais uma vez ao mar, à tempestade: acalma-te, acerena-te, e tudo voltará à normalidade, à paz, num momento glorioso da nova era, sob o sol que já se descortina no horizonte. A todos muita paz e muita luz, que sigamos com Jesus, em Jesus e por Jesus, que assim seja. Vamos agora ao momento do passe fisioterapia coletivo. Rogamos aos médios passistas para se posicionarem. Mantenhamos o equilíbrio, a harmonia.
pensamento, em harmonia. Vamos fazer a oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Divino Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo e nascemos para a vida eterna. Meu querido Francisco de Assis, e o Mestre Jesus nos abençoe a todos, nos dando uma noite de paz e de luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Receba o nosso abraço virtual, fraterno e carinhoso. Boa noite.